Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo, mais um vídeo e quero dizer para vocês o motivo pelo qual estou fazendo. Me veio esses últimos dias, que eu preciso fazer essa obra, Eu preciso fazer esse conteúdo falando sobre o avivamento ser a unidade da igreja, independente de eu ser importante para você ou não. Estou falando isso porque fiz uns vídeos no ano passado e nem acompanho porque eu faço, deixo lá, tá lá no canal. E eu fiz porque foi uma ordem de Deus e como também agora está sendo novamente, me ordenado fazer isso, Então, vou continuar falando para vocês, a respeito do que Deus tem me dado. Então, assim, esses vídeos talvez não signifiquem alguma coisa para você que abriu esse vídeo agora pensando em receber uma instrução para você aplicar na sua vida, uma instrução de consolo. E eu falando nisso, e na mesma hora me veio aqui um entendimento, uma luz sobre o que eu estou falando aqui, a respeito de dizer o que eu estou dizendo, como se o Espírito Santo dissesse: tá falando besteira, Cássio. Mas eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer e o que o Espírito Santo acabou de me dizer. É o seguinte, irmãos, eu sei que é muito necessário para a vida da gente uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Quantos de nós, eu estou falando aqui em 2021, em 1 de agosto de 2021. Ano passado foi um ano terrível, ano terrível de muitas perdas, muitas pessoas foram acometidas pelo vírus, pelo vírus, do coronavírus, do Covid-19, e muitos faleceram, amigos próximos, colegas de trabalho. Então, assim, nós vivemos hoje num momento assim de muita angústia, de muita ansiedade, de muito medo. Já vivíamos aqui no Brasil, um momento de muita incerteza política, econômica, e alguns talvez até dissessem incerteza religiosa, por conta de acharem que governo poderia perseguir a igreja, isso e aquilo outro. E assim, diante disso a gente entende que falar sobre o consolo, o ânimo que Deus dá pra gente, que nosso Pai Celestial dá pra gente, falar daquilo que Jesus fez é o mais importante, A gente vem à nossa mente, racional,
E a gente diz, não, tenho que falar do Cristo crucificado, né, do consolo, da salvação. E racionalmente é isso, né, chamar as pessoas a uma conversão, né, a um receber a salvação, né, a uma nova vida. Mas esses dias eu tô frequentando uma congregação aqui perto até, né, falar do nome, né, comunidade, família, não, vou dizer o nome certo, a Igreja Apostólica Família Promessa de Vida, né, com a liderança lá do pastor Alisson Silvestre. E falei assim para que vocês, né, tenham uma ideia, né, que eu sou cristão, que eu frequento alguma igreja, que eu participo. Não vou dizer que eu sou membro, né, conheci há pouco tempo a igreja, né, não a igreja dos irmãos, e quem me conhece sabe que, né, que igrejar, né, como há algum tempo alguns irmãos, né, que eu conheci falavam, né, igrejar para mim vai muito além e é muito menos do que estar dentro da instituição, né? Apesar de eu ver a importância, saber a importância, eu creio muito na importância do corpo todo, né? Eu vejo a importância das instituições, eu vejo a importância dos pequenos grupos que não são instituídos, né, que muitos chamam de igreja orgânica, e vejo a importância desses caras assim que nem eu, que talvez muitos, né, nem se congregam, né, por motivo particular de cada um. E assim, e é o corpo, né? No Antigo Testamento e em momentos que a profecia, né, levada pelo profeta, ela não tem tanta recepção. Como é que o profeta vai se congregar, né, numa congregação que não recebe a sua mensagem, né, a sua ministração? Mas vamos lá. E desde a minha conversão, sempre foi muito insistente a ideia de falar, foi muito insistente dentro de mim, né? Foi muito insistente assim da parte da unção que o Senhor me deu, pensar sobre unidade, né? Unidade cristã, e pensar e ler na Bíblia e observar, né, na igreja. Então assim, sempre foi, hoje em dia se usa o termo queimar, né? Queimar dentro de si, né? Alguns irmãos gostam de usar esse termo. Então assim, usando esse termo, eu poderia dizer que sempre queimou muito dentro de mim isso, né? Sempre ardeu muito dentro de mim isso. Eu até entendo na minha caminhada eu não ter desenvolvido nenhum dom dentro de uma congregação, porque na verdade é como se o Senhor tivesse me mostrado sua igreja, seu corpo, e aí eu fui participando, né? Não sei se nos outros vídeos eu fui claro nisso, mas eu fui tocado pelo Senhor em casa, dentro de uma cultura religiosa católica, e
fiz parte da Renovação Carismática Católica de Fortaleza, né, no Ceará. Eu sou cearense. E fiz parte da Igreja Católica. E depois, né, de certo tempo, eu, né, convicto e consciente, né, da palavra de Deus, e orei ao Senhor e fui convencido, né, pela leitura e pelo Espírito Santo, de que não era certo para mim crer na palavra de Deus que me mostrava algumas coisas que na Igreja Católica eu não tinha, né? Não tinha eco, né? Então, assim, os vídeos que eu fizer, talvez você ache importante, você passe a achar importante, porque falar sobre a unidade é falar sobre um pai que tem muitos filhos e que este pai, ele tem uma casa, e essa casa hoje é a igreja, amanhã vai ser o reino. E imagine que uma casa, né, ela, para que se conviva e para que se exerçam trabalhos nessa casa, é preciso que as pessoas que convivem, né, a família, ela esteja unida, né, ela esteja unida, ela esteja em paz, para que haja um governo, né, para que possam ser feitas as coisas, né. Vamos pensar na nossa casa, né, a minha casa, a sua casa, ela tem tarefas, né. Nós limpamos a nossa casa, nós produzimos, né? Produzimos o nosso alimento, as nossas refeições, nós lavamos, né, as nossas vestimentas, né, as nossas roupas, nós cuidamos da segurança da nossa casa, nós fazemos todo o trabalho no que diz respeito às coisas, né, aos objetos, a manutenção, né, da infraestrutura da casa. E além disso, nós temos também a tarefa de educar os filhos, nós temos a tarefa de prover, né, prover sustento, né, nós temos a tarefa de sermos afetuosos, né, de sermos carinhosos, de estarmos presentes. Pronto. E o que é que eu quero dizer com isso? É que a casa de Deus, né, que hoje é toda a igreja, né, toda a igreja, não estou dizendo todas as igrejas assim como instituição, mas estou falando assim, é cada um de nós, né? A casa de Deus é a reunião dos cristãos, né? O que é a igreja? A igreja é a reunião dos cristãos, né? Isso é a igreja. Então, a casa de Deus é a reunião dos cristãos. Embaixo daquele nome, daquela instituição, né? Exposta com aquela denominação, com aquele nome, com aquela placa. É a reunião dos cristãos que não tem placa. É como diria Jesus, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então, essa é a minha missão, é falar para você sobre
a unidade da casa de Deus, né? Motivos, maneiras. Ontem eu escutei o pastor Alisson falar de uma coisa interessante. Ele falou sobre que cada querubim, né, cada anjo, ele tem uma função. E essa função, ela é dada devido a uma coisa que foi criada e estabelecida por Deus. Ele cita o exemplo da criação, né? Onde Deus criou o mar com seus limites e pôs ali criou o mar com seus limites e pôs ali estabelecer os limites, né? E pôs ali determinou e pôs ali, né, uma lei. E havia, né, um anjo para guardar essa lei, né? Ele citou Jó, né, o livro de Jó, que fala bastante sobre isso. E assim é a igreja, e assim é a casa de Deus, né? Que não é o prédio, mas somos nós. Lapisezinho aqui de professor, né? É a igreja que somos nós. Então, assim, falar sobre isso, né? Que eu vou estar falando para vocês. Espero que vocês possam serem consolados também, né? Porque o Espírito Santo, ele vai nos consolar a respeito disso, né? Eu acredito que é um avivamento, né? A unidade é e talvez o último, né? Por que o último? Porque nós entraremos no reino para exercer tarefas, para convivermos, para trocarmos afetos, para desempenharmos funções, para louvarmos o Senhor, para instruirmos, né? Tem uma maneira de ver o reino, né? O reino eterno, e antes do reino eterno, o reino milenar, que a gente vê que ainda vai ter a necessidade de instruirmos, né, outras pessoas, e alguns irmãos vão fazer isso. Então, assim, desempenhar a função para um reino necessita de unidade, né? Desempenhar uma função dentro de um reino é necessário que haja unidade. Então, assim, esse vídeo, né, é para chamar você que algum dia pensou na unidade da igreja, na unidade dos cristãos, a animar você, né? Alguns irmãos já falaram sobre isso, né? Alguns irmãos dentro da história da igreja já falaram sobre isso. E eu tenho uma maneira um pouco diferente da deles para falar sobre isso, né? Porque quase todos que falaram sobre isso se tornaram exclusivistas, né? Achando que as pessoas, né, tinham que fazer parte de seu grupo ou de certo grupo para poder viver essa unidade, né? E eu acho que nunca deu certo, né? Esses grupos nunca deram certo, nunca atingiram seu objetivo. E eu acredito que o Espírito Santo ele tem uma obra, né, nos cristãos, uma obra de unidade que não depende propriamente que você deixe a sua igreja, né? Deixe
a convivência que você tem lá com seus irmãos, para que você esteja unido com todos os irmãos. É mais uma questão de transformação sua e minha, né? Então, nos outros vídeos eu falei sobre João 17 e nesse eu não preparei nenhum versículo, nem é um vídeo assim meio que voltando, né, a fazer. E teve um irmão que comentou um vídeo no YouTube do ano passado. Eu só postei poucos vídeos, acho que foram 2 ou foram 3. E teve um irmão que comentou num, ou me mandou pelo WhatsApp, eu não lembro. Mas se ele escutar esse vídeo, ele vai lembrar, né? E ele diz assim: irmão, como fazer isso, né? Como viver o que você fala e tal, né? Então, assim, é justamente sobre isso que eu quero falar para você e para ele. Assim, o viver a unidade é uma consequência de uma maturidade cristã, certo? É uma consequência de um aperfeiçoamento de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. É uma consequência do provar de Deus, do fogo de Deus dentro de você, ele provando, né? É aquela palavra que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, quando eras novo, andavas para onde queria, né? Quando fores mais velho, outros te levarão, né? Então, esse outros te levarão é assim, eu já não faço mais as coisas como eu quero, né? Eu aceito também, né, que se faça, ou que se veja, ou que se expresse, né, da maneira como os outros se expressam, né? Por isso que nós chegaremos a esse avivamento, né? É olhando e admirando, né, o Senhor em toda a sua igreja. Isso vai ter uma expressão assim aparente. Eu acredito que vai, né? Porque tudo que a gente produz internamente, ela se torna aparente, né? Tudo que a maneira como eu sou, acaba sendo a maneira que os outros vão ver, né? A partir do momento, né, que você vê esse vídeo e que você disser: poxa, um vídeo tão simples e fez tanto sentido para mim, e você chegar aí e comentar e talvez olhar até no rodapé desse vídeo, e talvez eu bote algum e-mail para você entrar em contato, né, ou algum telefone aí, um contato de Telegram ou de WhatsApp, e a gente entrar em contato. Isso já é uma expressão. E grandes expressões, elas começam de pequenas expressões,
palavra de Deus, né, diz que o mundo verá, né, que somos filhos de Deus por conta do nosso amor, por conta da nossa unidade, né, da nossa expressão. Então, sei que essas palavras são palavras de amizade, né, são palavras de exortação, mas não foi nenhum estudo, né? Dessa vez não foi nenhum estudo, e é mais para você entender, né, por que eu estou me expondo, né, que eu estou falando aqui. E se você tem também esse chamado da unidade, pela unidade, ora e não deixa morrer esse chamado pela unidade, não. Na verdade, por muito tempo, né, por muito tempo a gente fica calado, fica vendo, né, os irmãos trabalharem, cada um trabalha na unção que tem, né, trabalha no chamado que tem, no chamado que Deus deu, no chamado que acredita. E aí muitas vezes quem foi chamado à unidade fica meio que de lado, né, fica meio que até sem saber como viver isso. É muito difícil e às vezes se torna muito relativo, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você tenha recebido um chamado que se você for fiel ao Senhor, né, como seu discípulo, como seu servo, e se você perseverar até o fim, talvez o seu chamado seja como as portas de pérola da Nova Jerusalém. Você conhece Apocalipse? Você já ouviu falar que as portas são como pérolas, né? Depois a gente fala sobre isso, né? Mais um abração, fiquem com Deus, né? O Espírito Santo, né, que está dentro de nós, né? O Espírito Santo que veio do Pai, né, que foi derramado sobre a igreja, foi derramado sobre toda a carne, que Ele entre nos nossos corações, Ele faça morada eterna, né? Que o Espírito Santo Ele nos una, nos aperfeiçoe, Ele dê testemunho dentro de nós daquilo que somos e para o que fomos chamados. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, sejamos abençoados. Amém. Né, fica com Deus. Quando você vê esse vídeo, né, pensa no reino do Senhor, pensa na glória da sua igreja. Um abração. Deus abençoe você.